Boa noite, Nainora, boa noite, pessoal. Boa noite, Nainora, boa noite, pessoal. Tudo bom? Vamos adentrar no capítulo 7 sobre o Chile. Esse capítulo corresponde ao livro do Leslie Bethel, chamado História da América Latina, livro 6, América Latina Independente, de 1820 a 1870. Então vamos fazer algo bem dinâmico, vou passar a palavra para a Flávia, para ela poder introduzir o assunto. Então, pessoal, um aspecto muito importante que a gente pode começar iniciando falando aqui no podcast é que a história do Chile, no século XVIII, ela foi muito notável ao que diz a independência em relação às outras independências. Ela vai se destacar aqui, né? Porque a gente bem sabe que dentro de tantos outros países da América Espanhola, o Chile se destacou por ter conseguido, né, de forma bastante eficaz a sua independência. Então, por isso que ele acaba se destacando aqui. Inclusive, queria fazer um adendo que o Chile ele vai se vangloriar por os feitos da independência, né? Os seus governadores, a população chilena vai ter esse sentimento de superioridade para com os povos latino-americanos, de que eles são os melhores, de que eles são os mais efetivos na economia mundial e na influência e afins. E essa consolidação, né, do Estado, ela foi bem sucedida, tanto que causou até uma certa admiração dos outros estados, né? E é isso mesmo que a Ana falou. Por isso mesmo, o Chile, eles se achavam, em certo momento, superiores, né? Por causa desse fato aí, dessa conquista deles durante a independência. Bom, trocando um pouquinho de aspecto, né, e focando em outro âmbito, a população, a esmagadora maioria dos chilenos, eles viviam e trabalhavam no tradicional coração do país, muito perto ou no próprio Vale Central. Em comparação com a Argentina ou o México, este era um território bastante compactado e habitado por uma população compacta, até homogênea, né, em comparação com as outras, tanto etnicamente como socialmente. O passado colonial, querendo ou não, ele tinha deixado marcas que a gente não pode apagar e que estão presentes até hoje, como no Chile, até como no Brasil, né, gente? Falando um pouco sobre a República Chilena, ela era essencialmente um país onde a minoria crioula, né, da classe alta, coexistia com uma enorme massa de trabalhadores pobres, que eram predominantemente mestiços e camponeses. Politicamente, as lutas que se seguiam à independência refletiam diversas nas classes altas como um todo, e não conflitos profundos no corpo social em geral. Os camponeses pobres permaneceram passivos durante o período e também depois. Só queria complementar, os trabalhadores pobres, né, no campo eram os peões e na cidade eram os rotos. Não sei a pronúncia exata. E pela falta de trabalho, né, eles eram constantemente marginalizados, eles procuraram trabalhar nas minas do norte, lá no Atacama, como a Flavinha falou. Pode continuar, amiga. Dando continuidade ao assunto, vamos focar agora um pouquinho na economia, começando pela mineração, que teve um grande destaque no Chile, né? Do ponto de vista do comércio externo, a mineração ela foi de longe o setor mais importante da economia durante o período, tanto que os mineiros do norte acumularam as maiores fortunas pessoais e familiares do período. A riqueza mineral atraiu numerosos comerciantes, especuladores e exploradores para os desertos do norte, né, à procura de novas veias minerais, e era necessário no momento. Falando das minas ainda, posteriormente, né, na Guerra do Pacífico, os minérios, a prata e o cobre vão ser substituídos pelo nitrato. E as minas de prata, elas vão manter o seu auge durante mais de 2 décadas. Mas com a produção dos Estados Unidos e da Espanha, as barras de prata do Chile, elas começam a
ser um componente cada vez menos importante no suprimento mundial. E, Ana, a gente não pode esquecer que, embora a mineração ela tenha dominado o setor exportador, foi a agricultura que dominou a maioria das vidas chilenas. 4 em cada 5 chilenos viviam no campo nos anos 60. Neste, como tantos outros aspectos, o legado colonial ainda foi muito presente, né? Predominou as haciendas por muitos anos do Chile, que elas serviam para manter o status social da elite, e quem tinha as propriedades, os terratenientes, eles tinham uma influência política muito forte na sociedade. Agora puxando para outro assunto. Eu pensei que você ia falar mais das haciendas. Não, tem a parte do tempo. Tem do milho, tem... As haciendas, elas vão ocupar a maioria das terras cultiváveis e ocupam também uma grande extensão territorial. A maioria ficava sem cultivar de ano sim e ano não. Elas eram cultivadas pelos inquilinos. Esses inquilinos, eles eram pessoas que residiam nas haciendas, ou, quando necessário, pelos peões, que eram contratados pelos proprietários. E é interessante, Flávia, que o Leslie Bethel traz o Darwin. O Leslie Bethel não, o Collier. Ele traz o Darwin, que o Darwin, quando esteve no Chile, ele remeteu o sistema feudal ao sistema das haciendas do Chile, porque cada inquilino estava vinculado à hacienda tanto pelo costume quanto pela sua convivência e também por uma imposição da lei. E eles podiam cultivar uma pequena parcela em troca do pagamento do serviço regular ao proprietário da terra. E essa hacienda, ela funcionava como se fosse um microcosmos, ou seja, segundo um comentarista da época, cada hacienda no Chile constituía uma sociedade à parte, cujo chefe é o proprietário e os súditos são seus inquilinos. O proprietário é um verdadeiro monarca absoluto em sua hacienda. Tradução livre, perdoe se tiver algum erro. Pode continuar, Flavinha. Então, como a Ana destacou aí muito bem sobre esse aspecto da agricultura, a gente vai puxar para outro assunto, que o nosso tempo, infelizmente, é curto. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a política. A gente bem sabe, né, que por muito tempo no Chile se teve uma república conservadora, que ela foi de 1831 até 1861. Ai, desculpa, Flávia, volta o microfone aqui para mim, que eu esqueci de falar que a agricultura, ela vai trazer muitas transformações na sociedade, também na economia, porque ela vai customizar, vai trazer mudanças, revoluções, ou seja, ela vai introduzir alguns canais de irrigação, também vai trazer um sistema. Eu não entendi muito bem o que seria isso no texto, então eu traduzi pelo Google Tradutor, chamado corridas de cavalos, corridas estrangeiras de cavalos. As cidades também vão crescer muito nesse período. Vai ter o aumento da demanda por frutas e por aves. Isso vai favorecer o crescimento das chacras. Ou seja, as chacras, elas eram pequenas granjas ou algumas haciendas próximas das cidades. E também, né, só para encerrar um assunto que todos nós gostamos, falar um pouquinho do álcool. O vinho, ele sempre foi produzido no Chile desde o período colonial, e agora, nesse período da independência, a produção, ela vai se consolidar ainda mais pós 1850, porque vai ter a inserção de novos tipos de uvas na produção das vinícolas. Pode dar continuidade. Ai, que delícia, né? Muito bom esse aspecto. Delicioso. Enfim, gente, voltando aqui para a República Conservadora, vou elencar algumas coisas assim que eu considero bastante importante. Porque o nosso tempo é curto, então
Não vai dar para falar absolutamente de tudo, mas alguns aspectos sim. Enfim, o trabalho dos conservadores, né, na década de 1830 foi mais tarde descrito pelos críticos do regime, essencialmente, como uma reação colonial, mas a gente bem sabe que era mais uma reação do reformismo liberal dos anos 20, né, que já vinha ocorrendo aí. O governo ele recorreu a todos os tipos de métodos para tentar calar a população, seja intimidação, detenções temporárias, falsificação, suborno e por aí vai. E como eu bem havia falado, a República Conservadora ela vai começar em 1831 e só vai acabar em 1861, quando chega finalmente a República Liberal, governada por quem, Ana? Fala aqui pra mim. Pelo Pérez. Isso. É o nosso amigo Pérez. Isso. Meu Deus. Que vai de 1861 a 1871, né? O último dos 4 presidentes decenais, né? E o seu sistema político chileno começou finalmente a liberar-se, né? O Pérez. A repressão terminou, de certo modo, mas não o intervencionismo eleitoral, que já vinha ocorrendo durante a República Conservadora e, infelizmente, se manteve durante a República Liberal. Como também, durante a República Liberal, começou, então, um período de secularização, né, e da abertura para o exterior, que pôs fim ao isolamento chileno, que já vinha passado por um bom tempo. Dando mais uma pulada gigantesca no texto, que infelizmente não tem como falar de tudo, é interessante a gente falar sobre a educação, que ela vai crescer lentamente no Chile nesse período. Também, né, a urbanização das cidades, principalmente Santiago, que era a capital, e Valparaíso, que era o porto, mas também Copiapó, Concepción e Talca, vão crescer dadas as indústrias, vai ter o embelezamento dos grandes centros urbanos e a promoção de cultura, como o surgimento do teatro municipal e da imprensa, a primeira imprensa mais antiga que sobrevive até os dias de hoje, do Chile, que é o El Mercúrio. Então, voltando à educação, que eu tinha esquecido esse pequeno comentário, ela cresce lentamente. No ano de 1879, tem uma contagem de 27 liceus, sendo 2 desses liceus somente para mulheres. Tinha um grande número de escolas privadas que forneciam educação de segundo grau. Em 1843, tem a formação da Universidade do Chile e vai sair um decreto em 1877 em que nós, meras mulheres, seremos admitidas nas escolas. Olha que avanço, em 1877. Vamos comparar com o Brasil? Em que ano que o Brasil pôde receber mulheres na faculdade? Para finalizar, a Guerra do Pacífico, ela serviu para recuperar a economia chilena e serviu também para consolidar a soberania chilena no norte do país em relação à mineração. Foi uma guerra contra o Peru, porém era uma guerra de alguns conflitos da Inglaterra, e a Inglaterra usou o Chile para acabar com o Peru. O Chile saiu vitorioso, com grande prestígio nacional. Ele teve uma conquista de territórios e também, né, teve grandes propriedades que agora eram destinadas à produção de nitrato. E foi essa guerra também que serviu para o Chile ser tão arrogante nessa questão da consolidação dele com o internacional, da valorização dele ser o melhor de todos. Então foi isso. Gratidão. Gratidão, obrigado por ter ouvido até aqui. É isso. Que a gente fique com uma nota boa. Vou encerrar por aqui, né? Até mais. Obrigada. Obrigada. Obrigada, gente. Beijo.